Eu já disse que o Livros do Mês é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, né, Glaucia? E esse vídeo vai ficar uns 40 minutos, porque tem muita coisa pra passar nesse vídeo. Mesmo que ficou 30, é porque a gente fez milagre e cortou da edição, ok? Então, bora aos vídeos! Antes da gente começar esse vídeo, tem que deixar um recadinho para vocês sobre a Maratona do Calhamaço, que vai ser dia 19 e 20 deste mês, ok? 19 e 20 de outubro. E eu e Ezequiel estamos planejando, né, nas próximas maratonas passar a data para vocês com antecedência. Se vocês querem ir bastante, querem estar na livro de vocês, bora participar com a gente. Mas se você achou que esse era o recado que para passar para vocês, estão enganados. Fiquem ligados no nosso Instagram, vai ter uma surpresinha, vai ter um sorteio de um livro. Certo? O Ezequiel conseguiu aí pra gente. E se der pra você participar com a gente, maravilha. Se não der, vai estar concorrendo da mesma forma. Então fiquem ligados lá no Instagram do Ezequiel que vai sair por lá o recado. Beleza, pessoal? E também quero agradecer a vocês que participou da maratona aí, porque, né, vocês fazem dela esse evento maravilhoso do nosso canal. Tá todo mês firme e forte a maratona, cada vez mais divertida. Eu tenho que agradecer ao Ezequiel porque a ideia de fazer maratona foi uma das coisas mais geniais aí que ele. Uma das melhores ideias que ele teve aí juntamente com o nosso canal. Tá sendo um evento mais de sucesso do canal, dos canais, né, nosso dele. Agora vamos para o livro, Glaucia. A gente não pode ficar contando resenha de cada livro aqui, senão vai ficar 2 horas, tá? Vou ter que passar por cima, gente, que é quase 20 livros. 18 livros, 9 da Glaucia e 9 meu. Tá? Como está a sua meta anual, Glaucia, no Scooby? 52%, subiu 5%. Ah, não. 5%? A gente tá em outubro, tem mais 3 meses. Tô nem aí. Gente, a meta, eu coloco um livro um pouco mais antigo, que já tá há um tempo. Então essa meta é um pouco de livros encalhados. Se você fosse ler somente os livros da meta, você tinha... Já tinha terminado. Aí você tinha dobrado a meta e... Tinha feito outra meta. Deixa eu ler a meta aberta pra poder dobrar ela. Mas, como aparecem muitas leituras em conjunto, eu participo de projetos, então eu deixo um pouco a meta de lado. Mas eu tô tranquila, se eu não cumprir a meta, eu levo pra outra vida. Não vai. Eu sei que eu não vou. Então pela primeira vez na vida eu vou pegar e falar um livro e a Glaucia vai falar um, porque eu leio mesmo tempo. Vai dar certinho. Mas começa você, primeiras damas. Bem, eu vou mostrar um que, olha, ficou arrastado, fiquei quase 2 meses lendo, que foi O Vento Levou a parte 2. Eu não fiz resenha dele e nem vou fazer por agora, porque eu vou esperar o Mikael ler. Quem sabe ano que vem eu dou pra ele, porque eu quero muito que ele leia e que ele conheça a Scarlett O'Hara. Quero que nós voltemos a esse canal pra gente poder falar muito da Scarlett. Fala muito mal, ela quis dizer, tá? Então, a gente ficou na entrelinha aí. Gente, desculpe pra quem falou, eu vi muitas pessoas falando que a Scarlett melhora e tal, mas não é nada disso, não. Ela não melhora, não. Pra falar que ela não melhora... Defina melhora. Vamos entender Então, o que melhora. A ficha dela dá uma caída nas últimas 2 páginas, tá? Que seria no último capítulo. E mesmo assim... Como a história acaba por aí, a gente ainda não tem muito, assim, dessa transformação dela depois, pra ver se ela mudou completamente, porque ninguém muda da água pro vinho, né? Então, a jornada dela, gente, é... Só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Por mais que tenha aquela coisa de não morrerei de fome, vou fazer qualquer coisa, eu acho que pra tudo tem um limite na vida. O fato de você ser forte não torna você uma boa pessoa, uma pessoa que eu quero ter relacionamentos. Isso. Você tem que batalhar dentro dos seus princípios. Você também não vai prejudicar os outros seres humanos, até mesmo da sua família, pra você poder ter dinheiro. Eu gostei bastante desse livro, eu até favoritei, não por causa da personagem Scarlett, tá? Porque ela é um zero à esquerda, mas eu gostei muito desse livro do desenvolvimento, porque até pra construir uma personagem repugnante, a autora caprichou, ela foi fabulosa. Ela soube desenvolver uma personagem que você quer muito distância. Eu gostei demais e eu quero que o Mikael leia, então eu vou esperar ele pra gente gravar o bate-papo. Tá? Não sei se vai ser esse ano, porque nós estamos um pouco sobrecarregados de leitura, que a gente já tem combinado com bastante gente algumas leituras conjuntas, mas provavelmente o ano que vem que ele vai estar mais tranquilo, eu acho que eu vou dar pra ele ler pra gente vir conversar com vocês. Inclusive em novembro a gente vai ler os Pilares da Terra. Se você que tá assistindo o vídeo aí quiser ler com a gente, me chama no Instagram pra gente poder marcar seu nome lá e combinar alguma coisa, beleza? Uma das leituras que eu fiz esse mês, não tá na ordem, tá? Mas é isso daí. Eu também. Foi Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff. Eu fiz uma resenha, eu soltei uma resenha aqui no canal. Então foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura diferente. A abordagem, o estilo de escrita da autora foi um estilo assim, diferente. Inclusive, teve um capítulo, se não me engano, inteirinho, quase inteiro, né, na verdade, em segunda pessoa, e foi uma coisa bem diferente de você ler. Eu acho que até seria legal, se você ler, pra você ver como que ela abordou isso aqui, como que foi. Quando você quiser, meu bem. Quando você quiser. Eu tô estudando um monte de livro aqui que é prioridade, né, pela história. Não fala muito, pessoal, tem resenha, senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? Assistam a resenha se você quiser
saber um pouquinho mais da história. Esse aqui vai sair a resenha provavelmente daqui uns dias, eu acho. Tô planejando sair antes do final do mês, antes de começar o Veda. Que é o Dica de Banca, Noite de Sedução, da Karen Toller-Wittenberg, alguma coisa assim. É a história de melhores amigos que viveram junto desde crianças, só que aí o cara, o Ross, ele vai se casar, e quando ele tá noivo, ela vai ser madrinha, padrinho dele no caso, e eles vão acabar descobrindo que todo esse tempo tinha algo mais além da amizade. E é um livro muito divertido, é clichê, assim, eu falando assim, é clichê, só que é um livro bem divertido, bem gostoso, e é um dos meus preferidos, do Dica de Banca. Lá eu explico melhor pra vocês entenderem, mas gente, eu amo demais esse livro. Como eu disse, não tá na ordem, pessoal, então tá aqui o livro Messia de Duna. Dá pra vocês lerem, então tá certo, tá? Mentira, é assim que vocês veem. Então faz, dá pra ler Duna aqui, ó. Não dá pra ler Messia. Ao contrário do primeiro livro, eu comecei esse livro aqui meio assim... Sabe quando você perde o jeito assim, do autor e começa a ser uma leitura assim, um pouco cansativa, mas realmente é o jeito do livro. Na verdade, isso não torna a obra menos interessante. É um livro muito complexo, com tramas políticas muito complexas, muito fortes, que você tem que ler com muita atenção, tem que ler com muita calma. Existe muita mensagem nas entrelinhas aí. Se as pessoas que já têm a paciência é difícil de você pegar e saber o que os outros pretendem, imagina eu, que sou um Zé Ruela à esquerda. Zé Ruela. Zé Ruela! Eu vou fazer uma resenha desse livro também, mas eu já posso adiantar que, assim como no primeiro livro, foi uma trajetória pro nosso Paul Atreides, até ele atingir, alcançar a presciência, e mostra bastante o império de uma pessoa com esse dom, conhece um pouco dele após ele ter alcançado o objetivo dele. Então temos aqui, após a trajetória do herói, os canos de um império e, bom, vocês vão saber mais quando eu gravar a resenha. Bem, em relação àquele projeto que eu menciono todo mês, este mês eu participei do Playbooks 2019, o livro do mês foi sobre a Sophie Kinsella, e eu então escolhi o único livro que eu tinha dela, que era Lembra de Mim. Foi meu primeiro contato com a autora também. Eu gostei bastante, né, porque é um livro assim, de comédia, tem um pouco de drama. Conta a história de uma menina, que ela tem uns 25 anos, uma moça na verdade já, né? E ela trabalha, só que ela tem um serviço assim mediano, ela não tá contente com a aparência do corpo dela. E ela tá bem desgostosa da vida também, porque não tá indo muito bem com o namorado. E ela acaba sofrendo um acidente, assim, passou 3 anos e ela não se lembra de nada que aconteceu nesse intervalo de 3 anos. E quando ela acorda, ela tá rica, poderosa, bonitona, com o corpo esbelto, casada com um ricaço, gerenciando uma empresa, ela não sabe o que aconteceu, sendo que no dia seguinte, né, que ela tinha sofrido um acidente, ela até tava lá uma vida bem desgostosa. Então a gente acompanha, né, esse descobrimento dela, o que aconteceu, é comédia, tem um pouco de drama também, porque a gente acaba descobrindo o que aconteceu nesse intervalo de 3 anos, e ela mudou muito o psicológico dela, e ela não se reconhece, porque ela não era assim, ela se tornou uma pessoa fria, egoísta, que não pensa mais em ninguém, ela quer saber o que aconteceu pra ela ter se mudado tanto. E eu gostei bastante, a escrita da autora é bem gostosa, não é aprofundada, porque não é, né, não é um clássico da vida, mas é bem gostoso, bem divertido, e eu gostei do primeiro contato tipo com ela. Eu já fiz um vlog, tá? Caso vocês queiram, vou deixar aqui o link pra vocês verem. Não tem spoiler, vocês podem assistir qualquer vlog desse canal que não tem spoiler. Quando tiver, eu ou o Mikael, a gente sempre avisa. Uma das leituras que eu realizei na Maratona do Calhamaço, inclusive, foi essa leitura aqui, o Castelo de Otranto. Comecei no dia 29 e terminei no dia 29. Quando eu comprei esse livro, me venderam um livro totalmente diferente, me venderam um livro de terror, uma história, né, horripilante. Eu não encontrei nada disso aqui. Certo, eu encontrei uma história... Se for um livro infanto juvenil para uma criança, às vezes pode ser. Sim, é considerado um livro infanto juvenil. Então. E foi a primeira coisa que eu vi. Falei assim, mas é um livro de terror? Porque eu não tenho hábito de ficar olhando o livro, folheando, quando chega assim, nossa, é isso. Infelizmente não dá pra mim ir pela opinião de todo mundo, né? Porque nem todo mundo passa um feedback correto, né, do que se trata o livro. Enfim, é um livro de literatura infanto juvenil, mas não foi um livro ruim, é um clássico, tá? Eu vou fazer uma resenha também sobre ele, mas assim, eu já adianto que, embora eu tenha tido essa decepção assim em relação à história, porque é um livro que eu planejava fazer uma resenha assim de terror pra semana do horror que a gente vai ter aqui no canal, vai rolar, talvez para criança, mas eu ainda não sei se vou tentar fazer esse tipo de indicação, não é a minha ideia, não é o meu foco, mas ela foi uma leitura gostosa, certo? Um drama imenso aqui. E tem alguns aspectos que eu vou abordar, inclusive a tradução desse livro aqui, por quem foi traduzido. Esse livro tem sido um livro renovador, um livro que deu um pontapé inicial para algum estilo, né, Bom, enfim, aguardem a resenha. O próximo que eu vou mostrar para vocês foi em relação ao projeto que eu participei do grupo da Jéssica Lopes, né, que era
que era pra escolher um livro que se passa no verão e o outro eu esqueci agora. Eu esqueci porque eu nem consegui cumprir. Eu sei que eram só 2 livros, só que como eu tava com muita leitura conjunta, acabei não conseguindo cumprir. Eu consegui só ler um que se passa no verão. É O Horizonte, da Anderson Noel. Ele é o 4º livro da série Soul Seekers e, gente, essa capa aqui, ela descreve perfeitamente o final dessa história. Quando vocês forem lerem, vocês imaginem isso aqui, porque todo esse vestido em chamas, essa cena aqui num penhasco bem vermelhado com fogo, é descrição da cena final, tá? Perfeitamente, eu imaginei certinho. Eu não vou fazer resenha dele agora, porque eu não tenho resenha no canal desde o primeiro livro, então quando eu for começar a reler, aí eu venho trazer resenha tudo certinho. Eu não gosto de fazer resenha da série inteira, porque passa uma ideia muito superficial. Então eu prefiro fazer resenha de cada livro, para pessoas que for procurar o 2º, o 3º livro, saber um pouco mais a fundo. Não sou muito fã de fazer resenhas da série por cima, não. Em relação aos 4 livros, esse 4º foi o que eu achei mais fraco. O 2º, acho que pra mim é o melhor, porque acaba no plot, que vocês não têm noção que eu precisava desesperadamente do 3º livro. Já esse, eu achei um pouco fraco o final, porque eu esperava mais. Em relação aos outros livros que teve finais melhores, eu achei que isso ia acabar, sabe? Enfim, em relação a todos os livros, o 4º acho que foi o mais parado de todos. Mas mesmo assim foi interessante ver como foi o desfecho, tudo. Claro que, como todo embate final, tem mortes, né, de pessoas inocentes, porque eu acho que no livro, infelizmente não todos seguem dessa forma, mas quando tem uma guerra, né, tem percas de soldados inocentes, né, não é todo mundo que sai bonito, né, enfim, como alguns livros abordam. Sim, interessante é você olhar quando você lê um livro do ponto de vista de um general, ou do ponto de vista de um oficial de alta hierarquia. Certo? É uma situação diferente. Então talvez você leia o livro inteiro e você não consegue ver ninguém morrer finíssimo. Agora, quando que é lá do... Cara, eu... Só que eu te falo pra você, Glaucia, eu já não gostava muito dos livros dessa autora, já não. Não rolou, não funcionou pra mim. Mas tem gostos diferentes. Realmente os livros dela são bem assim, bem meio a meio, mas eu tô no grupo que gosta. Eu sei que tem livros melhores, mas são livros tipo gostosinhos pra ler em momentos assim, você tá lendo livros pesados, você quer ler uma coisa leve, por isso que eu gosto. Já eu sou diferente da Glaucia, eu não consigo pegar livros assim mais leves. A Glaucia até percebe, né, que às vezes eu tô com lá 5 livros pesados e... Mas fica empacado, igual a Rainha do Fogo. A Rainha do Fogo? Tá empacado? Tá. Não, eu 8 livros esse mês, 9 livros. Não, mas tô falando que a Rainha do Fogo tá empacada. Sim, eu empaquei com ela porque você me colocou, inclusive, na leitura de Crepúsculo, que eu não ia ler. Eu tive que deixar... Você tem que ler Crepúsculo? Tenho. Tem. No momento da sua vida, então o momento era agora. Então aguardem que vai sair bate-papo com o Marquinhos futuramente. Aí ela reclama que eu não leio meus livros, mas ela me... Gente, eu dou conta de ler todos os meus livros. Ele não consegue dar conta dos livros. Vamos lá, isso aqui foi a indicação da Glaucia também, ó. Que foi o conto da Aya, da Margaret Atwood. Vamos lá, você acha que a gente vai ter um bate-papo? Termina esse livro aqui, não vai? Vai, mas tem bastante coisa pra falar. É um livro, assim, muita gente já lê, então sabe, assim, o tema que ele traz, né, o tema político. Acho que vai ter bastante coisinha pra gente conversar legal. Sim, não precisa ficar mostrando não, né? Você já conhece a capa, né? Quem não conhece a capa aí é porque não segue no editor, não segue no youtuber da gente. Porque, se todo mundo posta só fazer esse livro aqui um monte de vezes. O problema de você começar um livro como esse, muito expectativo, porque o pessoal todo tá falando, é que você acaba falando que não é tudo aquilo. Não que a história foi ruim, mas, vamos lá, vejam bem, eu esperava uma história mais forte pelo que eu tinha ouvido falar e tal, e eu não vi. Mais desenvolvida também. Faltou desenvolvimento, faltou. De certa forma, eu acho que é um livro que cabia aí umas 800 páginas para explorar melhor todo o universo. Exatamente. Certo? Não teve. Foi a opção dela da autora fazer assim? Foi, então beleza, a gente aceita, né, que dói menos. Quando eu peguei o conto da Aya, eu senti que faltava aprofundamento. Sim, as Martas, por exemplo. O que eu fiz vendo das Martas? Tudo bem, vamos lá. Vamos pegar, entrar um pouquinho aqui numa discussão sobre o conto da Aya. Poderia ter abordado o conto da Marta? Poderia. Poderia ter abordado um pouco mais sobre as esposas? Poderia. Mas por que a autora não fez isso? Porque o livro foi escrito em primeira pessoa. Ela contou sobre o ponto de vista da Aya. Então, justificável. A Aya não sabia o que estava acontecendo, inclusive, no mundo. Ela não sabia o que estava acontecendo em relações políticas. Ela não sabia de nada. Então, seria meio estranho se a Aya soubesse o que acontece entre as Martas. Beleza. Então, é o fato. Está dentro do que a autora queria, está dentro do que era possível ser feito nesse livro com a narrativa que ela escolheu. Só que eu preferia que tivesse sido em terceira pessoa e que você tivesse uma abordagem de todos os personagens, ou fossem intercalados personagens, um conhecer o outro lado, pra mim conhecer os outros pontos. Mas beleza, tem mais alguma coisa pra falar? É um livro que ele pede a história, a carga histórica dele, ele pede mais aprofundamento, mas, igual você falou, a autora quis escrever pelo ponto de vista da Aya, a gente queria saber mais, né? Então ele acabou não... atendendo toda a expectativa que eu tinha. Isso. Principalmente por isso. E ele não é tão chocante, é forte pelo tema
político, mas ele não é tão chocante. Então se vocês ficam com medo, ai, eu não vou ler o conto da Aya porque tem cena disso, tem cena daquilo, gente, é só 2 cenas que muita gente já falou em resenhas por aí, não passa disso. E outra, não são tão descritivos. Não. Eu achei que... Você já leu livros com cenas descritivas, né? Aquilo lá é descritiva? Não é descritiva. Por cima. Foi de boa, gente. Então não tenha medo. Pode ler, tranquilo, porque não vai chocar, você não vai ficar sem dormir, não. É de boa o livro. A gente deve ouvir. Bem, o próximo livro que eu li foi que vocês escolheram, eu li dos mês passado, que eu deixei 3 opções, então eu já sabia que ia ganhar isso, né, minha gente? Mas que ganhou disparado foi Em Águas Sombrias, da Paula Hall. Eu gravei um vlog, e vou soltar daqui uns dias, que tem uma penca de vlogs pra soltar. Ele é contado em primeira pessoa pelo ponto de vista de todos os personagens dessa história. Então vocês imaginem que deve ser. Vou colocar um pins daí que você falou. Por quê? Mas não é nesse sentido. Quando eu comecei o livro, eu fiquei até um pouco perdida, porque ela começa cada capítulo falando de um personagem, e até a gente se situar, encaixar, sabe, as peças dos personagens, quem é parente de quem, qual é a função de cada personagem, demorou, fiquei bem perdida. Aí eu comecei a anotar uns post-its, esses post-its aqui são de papéis, então eu escolhi eles preferencialmente, que é pra mim poder anotar. Não vai dar pra ver, acho que não sei se vai dar pra ver. Eles estão anotados aqui em cima, pra mim poder me situar, porque eu não tava entendendo. Depois que eu comecei a encaixar, a leitura fluiu. Gente, foi embora, que leitura gostosa. O que acontece? Lá numa determinada cidade, que eu esqueci o nome agora, tem lá um poço bem famoso chamado Poço dos Afogamentos, e algumas mulheres já se suicidaram nesse Poço dos Afogamentos ou foram assassinadas, teoricamente. E recentemente nessa história, uma adolescente de 15 anos, né, teoricamente suicidado, e uma mulher também, a mãe da melhor amiga dessa adolescente também tinha se suicidado. Só que aí o povo fica assim, gente, mas elas não tinham características de pessoas suicidas, né? E começa todo esse embate em torno disso. E a minha história, tipo assim, tantas pessoas têm motivo pra ter feito isso, até a própria filha, sabe? Até pessoas próximas, você fala, meu Deus, até ela tem motivo, assim, pra ter cometido isso. Não tem motivo, mas devido às relações interpessoais entre as pessoas, você fica em dúvida, mas será que essa pessoa faria isso? Enfim, só vou falar isso porque vai ter vlog, eu me desenvolvi melhor lá, falando melhor, sem spoilers, tá? Então aguardo que o vídeo vai sair. Uma das leituras que eu comprei esse mês, que eu tinha começado já há algum tempo, que inclusive com o Marquinhos e com a Ingrid, desculpa pessoal por ter enrolado vocês, porque, né, eu, como eu sempre falo, eu não li mês passado porque, não sei, aconteceu alguma coisa. Enfim, trata-se de Mikael. Primeiramente era por causa da lâmpada, que eu tive que trocar, tava uma iluminação péssima, e eu pegava o livro e dava vontade de dormir, ainda mais coisa pequena aqui. Da pega. O Roda do Tempo, né? O livro da série Roda do Tempo, O Olho do Mundo, do Robert Jordan. Eu comecei aqui uma saga promissora que com um universo muito complexo, muito desenvolvido, mais um livro de fantasia. Eu gostei porque... Sabe o que acontece, Glaucio? Esse livro aqui, ele não foi tanto a jornada do herói, que você pega só um personagem, todo o universo gira em torno desse personagem, né? Ele é o centro do universo e tudo, né? Enfim, temos um monte de personagens aqui e cada hora é contado sobre um ponto de vista e tem umas partes clichê de fantasia, assim, tem clichês que eu não esperava encontrar nesse livro, né? Tem que pôr na cabeça que não tem como fugir do clichê, faz parte da vida. O que ele quer fugir de clichê, meu Deus? Uma hora ele vai encontrar. Tá, Glaucia, mas eu não queria encontrar esse tipo de clichê que eu encontrei aqui, que eu vou abordar quando vou fazer uma resenha com o Marquinhos, inclusive. O que foi? Não tem. Eu sou obrigado a aceitar livros como Mistborn, com a mesma premissa de todos os livros, não sou obrigado. É a tendência do momento. Então, tendência. Beleza, né? Você faz a tendência e eu faço minhas críticas. Ok, fechou. Como desses pontos que eu falei pra vocês não foi relevante, eu vou continuar a saga, inclusive porque eu gostei demais do livro. Eu quero ver qual que é o caminho que a roda está tecendo, eu quero ver pra onde que vai isso daí. Não vou falar muito, eu vou esperar, não sei, talvez eu faça um bate-papo com o Marquinhos quando ele for ler. A gente tem que desenhar um mapa aí genealógico bem grande assim, pra poder saber o que vai abordar, saber o que vai falar. Então, enfim, aguardem o vídeo bate-papo. Mais uma leitura conjunta que eu fiz no mês de setembro foi com a Camila, com a Bia e com a Areta. Nós resolvemos ler Príncipe Drácula, que é o segundo livro da série de Rastros de Sangue. Aqui a gente continua acompanhando a jornada da Rose e do Thomas, só que eles estão indo agora para uma instituição estudar, né, um pouco da medicina forense lá. Deixa eu segurar, porque todo mundo reflexo. Assim não tá, pronto, vai. Vou nem mexer. Só que lá tá acontecendo alguns assassinatos semelhantes ao que o príncipe Vlad cometia há anos e anos atrás. Então vai ter todo aquele mistério, eu também gravei um vlog, tá, explicando mais pra vocês. Eu acho que eu gostei mais desse segundo do que o primeiro. O primeiro eu gostei bastante, porque eu não consegui adivinhar quem que
estava cometendo esses assassinatos. Eu estava imitando os assassinatos do Príncipe Világio na época. Então eu não consegui adivinhar e fiquei bem surpresa no final. Não só em relação ao assassino, mas também outras pessoas também que estavam envolvidas na história. Também tinham papéis importantes na história. E o final também achei bem eletrizante. Gostei bastante do final. Porém, eu dei uma nota 4 porque ele tem a mesma pegada do primeiro. Ele tem a mesma pegada lenta. É gostosa a história, ela é bem sombria. A Rose andando pelos túneis lá da instituição do castelo. Mas, mesmo assim, ele tem uma pegada lenta. Por isso que eu dei um 4. Mas é um livro que vale muito a pena, porque ele... Eu acho que não chega a dar medo. Depende da mente de cada um. Mas é um livro bem assim, sombrio, bem carregado. Ele até cairia pra ler nesse mês do terror. Mas, quem sabe, nem tempo pra ele soltar a resenha na semana do terror. Massa! Adorei! É verdade, eu estava precisando de tema, gente. Acho que eu vou deixar pra coisar na semana do terror. Por isso vai ser um vlog um pouquinho atrasadinho. Boa ideia. Você tá falando do terror. Segure a onda aí. Indicação de mês passado. Eu juro que eu nunca tinha nem olhado esse livro olhado assim, olhar com olhos de desejo, olhar com olhos de tipo assim, deixa eu dar uma oportunidade pra ler esse sinopse aqui e tal, e tal, e tal. E foi um livro, eu não lembro quem indicou, acho que foi Michele Gomes mês passado, Caçador de Fitas. Eu já vi esse livro em vários lugares, já vi essa capa aí. Deixa eu ler a sinopse então agora, né, pra eu poder ver se eu vou gostar. Inclusive eu acho que eu li durante o próprio sorteio aqui, eu falei, deixa eu ver como que é. Foi uma sinopse que me interessou no momento, falei assim, tá, legal, e aí, vamos lá, comprei o livro. E um dos motivos de ser um dos vídeos que eu mais gosto de gravar o vídeo de livros, porque é o momento que eu pego, eu faço esse tipo de sorteio e eu dou a oportunidade a ler livros que talvez eu não leria. E vocês têm umas indicações que, sabe, sempre me surpreendem. Às vezes eu falo assim, poxa, eu não ia dar a oportunidade de ler esse livro nunca, já vi um monte de vezes em vários outros lugares aí, sabe? Passou batido? Obrigado por as indicações de vocês e por sempre estar me surpreendendo. Eu gostei desse livro, gostei assim, ao ponto de pegar e falar assim, lá, semestre que vem é esse livro que você vai ler, porque a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso. Tem uma carga histórica muito grande, inclusive em relação ao Afeganistão. Foi uma experiência legal, você conhecer essa cultura um pouco mais a fundo, você ver nomes, você ver expressões e você ver costumes da cultura deles. É uma história de arrependimento, uma história talvez de perdão, embora eu não acho que... remissão, talvez. E é uma história que me surpreendeu bastante. Talvez até tenha chocado um pouco, porque, cara, eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui nesse livro. Eu não sabia nem o que esperava, né, mas realmente foi uma leitura surpreendente. Eu quero conversar com a Glau sobre isso, conversar com vocês. Depois dessa leitura, eu também comprei A Cidade do Sol, que eu vou dar a oportunidade, inclusive eu vou ler esse mês agora, certo? E também vocês veem aí, tá vendo? Um livro me recomenda outro que eu nem conhecia, que eu nem esperava ler, né? Tem um monte de livro aqui pra mim ler e acabo passando na frente porque foi um tema do meu interesse. Aguardem. Outro livro de leitura conjunto ali com a Alba e com a Lesha foi A Filha do Lobo, da Megan Shepherd. Esse livro, infelizmente, só tem o primeiro livro publicado aqui, não sei por que não publicaram os outros dois, eu acho que é uma trilogia. Ele é uma recontagem da história do Dr. Morial, o cara que ele vai lá pra ilha, ele faz uns experimentos doidos, né, meio com monstros. Só que aqui a gente acompanha pela história do ponto de vista da filha dele. Eles foram separados inicialmente na história, porque ele é acusado, né, de ter cometido coisas que não devia no ramo dele lá da medicina dele, dos experimentos. E ele é foragido, e a filha dele fica sozinha, fica à deriva, trabalhando, né, como empregada pra tentar, né, seguir com a vida. E ela acaba descobrindo que o pai dela tá vivo. E um conhecido lá, um Montgomery, que trabalhou pra ela quando ela era criança, um rapaz mais ou menos da idade dela, acaba revelando que o pai dela tá vivo e acaba levando lá pra ilha onde o pai dela tá. Chegando lá, é totalmente diferente do que ela imaginava, porque ela achou que o pai dela ia receber ela de braços abertos, tudo bem. O pai dela fica, entre aspas, feliz em ter a filha de volta. Mas ela encontra umas situações lá que ela, em momento algum, nem ela e nem a gente que tá lendo imaginava. É os experimentos bem doidos. Ele também tem vlog, eu vou liberar pra vocês também, não vou entrar em detalhes pra não ficar repetitivo, mas, gente, esse livro é uma surpresa atrás da outra. É um livro totalmente diferente, fora de clichê. Talvez o que tem de clichê que eu vou falar pra vocês é que tem um triângulo amoroso que me incomodou, mas muito. Gente, é um dos piores triângulos amorosos que eu já li, porque ela, sim, é a prova real de indecisão, de que não sabe com quem fica. Uma hora ela pensa em um, no mesmo momento ela pensa em outro. Gente, como que irrita? Pelo amor de Deus! Enfim, isso incomodou muito. Tanto eu quanto as meninas, incomodou demais esse triângulo amoroso. Adoro. Mas tirando isso, eu acho que isso que me fez dar um 4 também, porque olha, mas a história é bem... Eu não digo original porque ela foi baseada em outra, mas eu gostei da dinâmica dela. É um livro que cada capítulo tem uma revelação, tem uma reviravolta. Até que gostei do final. Gostei e não gostei, porque...
É aquele ditado, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Uma das minhas leituras esse mês foi Buracos Negros do Stephen Hawking. Foi uma leitura assim surpreendente, foi uma leitura gostosa, só que eu acho que pra mim aproveitar tudo que esse livro tem a oferecer, eu acho que tem que ler esse livro umas 50 vezes e fazer uma faculdade em física quântica. Pessoal, é um livro que eu considero mais como um livro de estudo, não dá pra você ler se você não tiver um conhecimento mínimo sobre alguns temas. Você pode ler, você vai ter que pesquisar, você vai ter que quebrar muito a cabeça. E ele vai vir fazer um vídeo de análise aqui pro canal. Mentira, pessoal, não vou fazer vídeo de análise desse livro aqui. É um livro que eu não tenho propriedade pra falar, pra poder discutir o tema desse livro. Hoje não. Ele fala sobre o quê? Eu sei que é buracos negros, mas... Justamente sobre buracos negros, sobre singularidade, sobre algumas teorias da relatividade geral. Ele aborda possibilidades do que aconteceria se você caísse no buraco negro. E por aí vai. Teoricamente, né? Porque ninguém caiu nem pode provar. Tudo é teoricamente. Cai, vai provar como? Quem entra lá não vai voltar, né? Outro livro que eu li foi uma leitura conjunta. Esse eu fiz um convite lá no Instagram, então bastante gente participou. Foi Serafina Capa Preta, do Robert Built. Não sei se é assim que se fala. Ele é um livro infanto-juvenil e ele tem bastante debate no grupo. Por quê? Conta a história de uma menininha que ela vive lá no casarão, esqueci o nome do casarão agora. É um casarão que existe na vida real, tá? Que eu esqueci o nome agora, gente. E ela vive no porão com o pai dela. Eles trabalham pra esse casarão, pra arrumar as coisas lá no casarão, né? Só que ninguém sabe que eles moram lá, porque eles não têm outro lugar pra morar, as pessoas ricas de lá não sabem. E ela acaba andando furtivamente lá pelos corredores do casarão, ela adora caçar ratos, ela tem até apelido de caçadora de ratos. Numa dessas saídas furtivas durante a noite pelo casarão, ela acaba se deparando com um homem, justamente com a capa preta, tá envolvendo uma criança, essa criança desaparece dentro da capa preta do homem. E aí que começa todo o mistério da história. É pra descobrir o que aconteceu com a criança, se ela morreu. E a menina quer caçar esse homem porque crianças estão desaparecendo, e ela foi a única que viu, ela conta pro pai dela não acredita. E durante essa correria frenética, ela acaba se revelando, né? Ela e o pai dela, pra todo mundo que não sabia que eles viviam naquele casarão. Porém, como ele é um livro infanto-juvenil, ele é um livro que não foi aprofundado, e tem alguns momentos da história também que o autor colocou alguns detalhes que eu acho que uma criança não pensaria dessa forma. Eu até comentei com o Mikael, se vocês quiserem saber o que, eu acho que eu devo ter falado no vlog. Não é spoiler, mas é tipo assim, umas ideias inteligentes demais para uma criança de 10, 12 anos. Mas não foi essa nem a questão. E muita gente do grupo também sentiu falta, não achou graça, sabe, no desenvolvimento, achou o livro parado, muitas pessoas até demoraram no nosso cronograma para poder prosseguir, porque a história não pegava, sabe? Mas eu tava conversando com algumas em particular e a gente chegou à conclusão que é um livro infanto-juvenil. Foi feito, assim, para um público específico, claro que dá para todos ler, mas o público específico, uma linguagem específica para crianças entender e para crianças, né, imaginar. É um livro bem fantasioso, só que, tipo assim, as revelações em relação ao Homem da Capa Preta, a fantasia que tem aqui, não é uma coisa que vai surpreender um adulto. Surpreende uma criança que tem a mente, assim, em desenvolvimento, mas não um adulto. Então, nós adultos que lemos o livro, assim, não nos surpreendemos com a história. Mas se for mandar pra uma criancinha de 10 anos, ela vai achar tudo muito encantador, até às vezes assombroso. Então quando a gente fosse basear pra fazer uma crítica de qualquer livro, a gente tem que pensar nisso. E às vezes a gente acaba até desclassificando o livro, tirando uma nota. Pra mim foi mediano como minha experiência de adulta, sem surpresas. Mas eu acho que se uma criança pegasse, gente, a experiência seria diferente. Uma das minhas leituras esse mês, inclusive, acho que eu li em um dia, foi Atômica. Pessoal, a leitura de HQ é muito rápido. Quer fazer volume, lê HQ. A segunda foi uma coisa ali. Eu ganhei esse da Surfer ano passado, no aniversário. Bom, eu gostei pra caramba. Pessoal, eu descobri depois que eu li que tinha filme. Inclusive, eu não sei nem onde está o filme. A gente conhece uma história de uma Berlim, certo? Onde está pedaçando lá o seu muro. E tem um agente do M16 que é morto. Supostamente ele tinha algumas informações que muita gente estaria interessada. O que acontece? Envia uma espiã para poder descobrir o que aconteceu aí, descobrir uma lista com o nome de outros espiões. Talvez eu venha fazer uma resenha desse livro, um bate-papo, não sei. Talvez não, faz uma resenha. Um conteúdo eu faço diferente. uma resenha, um conteúdo diferente. Eu mostro ela aqui pra vocês. Eu mostro as imagens pra vocês, tá? Uma ilustração. E, bom, foi uma leitura que eu curti. Foi o meu primeiro contato com graphic novel. Eu acho que eu falei anteriormente que era HQ. Não é HQ, pessoal, é graphic novel. De vez em quando eu faço essa confusão. Eu também confundo às vezes. Não, mas tem uma diferença. Eu sei que tem. Acho que se eu não me engano... Vou falar, revista em quadrinhos, gibi. Mangá! Pronto, resolvido. A gente fala o que quiser, vai, tô brincando. Bom, foi um vídeo interessante pra gente poder falar e abordar essa diferença aí, que eu acho que todo mundo sabe o que é. Bom, talvez a gente faça. Não tem muito o que falar. É uma história que eu fico com medo de comentar demais e acabar dando detalhes que... Bom, não.
Prepara uma resenha sem spoiler, sem falar com isso. Tem que pensar com calma. E sim, muita trama, política e, bom, considerações aí. Agente duplo, talvez até agente. O último que eu vou mostrar, que na verdade foi um dos primeiros livros do mês, mas é porque estava tudo fora de ordem aqui, foi O Primeiro Dia do Resto da Nossa Vida, da Kate Eberly. Esse livro eu li com a Bruna Capaema. Ela, além de ser uma inscrita, ela é uma autora também, que eu já resenhei o livro dela aqui no canal. E ela me chamou pra gente ler. Eu falei, bora, vamos ler. E nós lemos. Eu gravei no vlog. Começa quando eles são adolescentes, então tem toda aquela jornada até eles ficarem velhos. Eles se conhecem inicialmente lá em Paris, quando ele tá comprando sorvete, ela vai lá dar uma dica. Comprei não, compra ali que é mais barato, não sei o quê. Queimou a venda do cara. E é tipo aquele encontro rápido, quando você tá assim passando, pede, tira uma foto aqui pra mim só, e eles já se separam. E esse livro é contado, intercalado, entre o ponto de vista dela e dele, que é da tese do Gus, cada capítulo é contado em um ponto de vista, só que eles são separados, cada um mora num canto. E a gente vai acompanhando a vida deles, o processo deles, e vários percalços que impediram deles se encontrarem em vários momentos da vida. Então a gente acompanha o livro inteiro, a jornada deles, a vida deles, as cagadas que eles fazem, porque faz muita tal. Fiquei revoltada com muitas cagadas aqui, principalmente com um personagem que comentei com a Bruna também, sobre isso que eu não gostei. Mas enfim, né, que o ser humano não é perfeito, todo mundo erra, até chegar no final, que eu não vou falar pra vocês. Lá tem o vlog. Mas é um livro bonito, é um livro que levanta muitos pontos importantes que eu até contei pra vocês no vlog. Vocês assistam no vlog, que é umas coisas pra gente se atentar na vida, refletir. Não é coisa de autoajuda não, tá? É umas coisas necessárias, importantes, principalmente na vida da mulher, tá? Então vocês assistam o vlog pra gente conversar um pouquinho por lá. Bom, outra leitura que dava pra me concluir esse mês, e eu já li mais metade desse mês, tinha ficado faltando. Comecei no Maratona Telemassa anterior a essa agora. Com a Ingrid também. Com a Ingrid também. Ingrid, acho que a culpa é sua de não ter... Não, acho que a Ingrid vai querer ler nada com vocês. Já 2 livros você deixa ela pra trás. Opa, não, aí, é que ela lê muito rápido. Bom, foi Ciclo das Trevas, A Guerra da Luz, terceiro livro, e agora eu tô aí, né? A deriva. Esperando as continuações, Dark Side. Vou esperar. Esperar sentado. Eu vou esperar, porque eu gostei muito, né? Eu mereço me inspirar e me inspirar a continuação. Eu quero ler esse livro, mas eu acho que eu vou postergar porque eu não quero ficar igual você esperando a continuação. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não leia a última... Não leia também, não leia a última parte do livro, cara. Você lê a última parte aqui, esse finalzinho, o último capítulo, duas coisas a gente faz. Uma coisa é terminar o livro desse jeito, e outra coisa é terminar o livro desse jeito e não ter a continuação. Bom, vocês já sabem, mesmo assim, essa saga, vocês já sabem que eu amo esse livro, que eu amo essa série. Que... Eu já amo também sem ter lido. eu sei que vai ser muito bom. Uma coisa interessante, um detalhe que eu gostei desse livro, que no meu livro eu conheci o universo, eu conheci o Sr. Allen, o Protegido, certo? Eu conheci a Lixa, eu conheci todo mundo. E depois quando chegamos no segundo livro, eu li até quase metade do livro, conhecendo o ponto de vista do Jardir, que era um amigo do Arlen, que conhecemos no primeiro livro. Só que assim, né, de outro ponto de vista, eu conheci a história, certo? De outro ponto de vista, um pouco mais aprofundada em relação à casa e tal. E esse livro aqui, eu conheci, talvez, de novo, mesma história, do ponto de vista da Nevera, que levou ela a fazer algumas coisas que ela fez. Ela era da criança e assim, por mais que de certa forma repita de novo, né, o que aconteceu no primeiro, no segundo livro, é uma história totalmente diferente. Não é a mesma coisa você pegar um livro aí, um sobre o ponto de vista da mulher e outro, a mesma história do ponto de vista do marido sem aprofundar nada. Não é isso que acontece aqui não, é bem aprofundado. Enfim, esse livro tá sendo enorme e, bom... Vamos esperar eu ler pra gravar o bate-papo, né? Isso. E peraí. Eu esqueci lá, dos aforos. Vamos lá, coloca minha mão. Vamos contar o livro. Não, vamos contar. Quantos livros eu prometi que ia ler esse mês? 8. E o 9 já foi. 1, 2, Bruna Kelly. Achou que não ia ter? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. Eu sei que manda, não é quantidade, e sim qualidade, então, mas eu li muito bem. Eu gostei do livro. Eu falei que eu ia ler ao vivo, eu li. Olha só, eu instalei uma luz aqui pra poder ler, porque eu não tava conseguindo aproveitar minha leitura, que eu tava... Você achou que não ia ter, né, Bruna? Você tá vendo as coisas? Eu falei que eu ia ler 8 livros e fizer uma expressão da pega. Micael, se você não ler esses 8 livros, né, a gente vai pegar, Micael só promete, Micael só aquilo, só que eu já falei um monte de vezes. Né, que às vezes eu tento ler e a Glaucia me atrapalha de ler. Eu atrapalho. Atrapalha muito de ler. Você inventa um monte de coisa. Inventa de furar a parede, inventa de... Furou tanta parede que tá aqui minha parede branca pra colocar os quadrinhos pra gente gravar com o cenário. Você já deve ter enjoado dele. Não tem furadeira. Do mesmo jeito que você colocou a lâmpada. Você viu a gambiarra? Pessoal, vai ser um vídeo aí que eu tava falando aqui em cima. Eu furei a parede, a laje sem furadeira. Que campeão, cara! Tá
Ah, e um dos vlogs. Ó, então vocês que não gostam de ver vlog porque acham que tem spoiler, não tem só falando sobre livro nos vlogs, tá? A gente coloca umas transições sobre um pouco sobre os nossos dias a dias. Então em um dos vlogs vai ter ele mostrando. Então assistam. Assistam, aprendam a fazer gambiarra. E Bruna, tá vendo? Dívida paga. Quando eu falo que eu vou ler sem ninguém me atrapalhar. Qual vai ser a meta desse mês? 6 livros. Tranquilamente. Eu leio 6 livros tranquilo. Não, já você Agora deixa eu falar. As pessoas que não confiaram. Obrigado às pessoas que confiaram em mim, que falaram assim, Micael, eu sei que você é capaz, tal e tal. Eu já queria, né? Todo mundo que confia em mim. Só uma ou duas lá. Tudo bem, agora os outros aí, ó. Tô pulando em cima de vocês agora. Nem eu confio em você. Vai. Agora vamos chegar a hora mais melhor desse vídeo. Mexe bem porque aumentou, hein? Eu posso dar esse privilégio? Você Você vai me ajudar? Tem que ser uma boa leitura. Não, quem foi que pegou de uma vez fui eu. Pega você. Pega bem lá do fundo, sem olhar, fica meio aberto aí. Selvagem! Eu acho que eu fiz até um vídeo falando que eu tinha colocado. Foi ela que indicou, não lembrava. Eu fiz um vídeo recentemente aí e falei sobre esse livro. A capa é horrível. Eu vou deixar a capa aqui Eu agora. sei qual que é, uma capa bem coloridona. Bem coloridona. Eu não gostei da capa lá não, mas a história é promissora, eu adorei, né? Eu acho que vai ser um tema bem legal pra gravar. Tem filme, realmente. É um livro que, vamos lá pessoal, embora não seja tanto o meu perfil de leitura, me interessou e eu coloquei na lista. Então talvez seja meu perfil de leitura no final das contas. Então, Bruna Catarina, Bruna Capaema. Foi a mesma que eu li. isso que eu vi. Foi a mesma que eu li esse. Então valeu, Bruna. Foi uma ótima indicação, um ótimo sorteio. Hoje eu dou sorte. Fica de olho que logo ele vai falar do livro aqui no canal. Isso daí. Agora, pra finalizar esse vídeo, vocês sabem desde o último vídeo que eu voltei com um novo projetinho. Projetinho não, né? Ajuda de vocês, aqueles livros que estão na minha meta, vocês escolherem e eu leio e falar pra vocês deles. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês votarem, tá? O primeiro é 9 Plantas de Desejo, a Flor de Estufa, da Margot Berry. Esse livro aqui eu ganhei da Fer, por indicação dela. Ela é doida pra mim ler esse livro. Tá? Se vocês votarem, eu vou ler nele. Ele é um livro de romance, eu não sei em detalhes como ele se trata. É uma história de uma mulher que ela tá tentando se encontrar na vida e ela acaba conhecendo um cara que trabalha com plantas. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem umas figuras de plantas, ele fala um pouco sobre as plantas. Eu acho que vai ser interessante, uma experiência diferente esse livro, além do romance, né? Então eu quero muito ler esse livro, se vocês votarem eu vou ler nele. O segundo que eu vou trazer pra vocês, gente, eu nem sei qual que é esse livro, porque o título dele me confunde. Ele é o 6º livro do Pitaco Glória, que é o Destino da número 10. Eu tô doida pra ler ele também. Ele é... Sabe aquele livro lá, Eu Sou o Número 4, que saiu só o primeiro filme e não foi pra frente? Então ele é o 6º que eu tô precisando ler. Se vocês votarem nele, conta a história de umas pessoas que na verdade não são humanas, e só que elas viveram na Terra. E tem uns seres esquisitos lá que estão procurando eles pra poder matar, eu só não lembro a finalidade. Bom, a gente sabe porque o filme que é pra gente saber não fala nada, né? Eu li até o 5º livro, só que eu esqueci, porque já faz tempo que eu li. Então, pra matar. Só que cada um tem um nome. Número 1, número 2, número 3, número 4. Cada um tem um nome. Não é um nome, é um número. É um número. E quando chegou no número 4, que é onde começa a história, que é o seu número 4, que era a vez dele de ser morto, e aí que começa a história. Porque ele tá fugindo e tem que aniquilar esses caras que querem matar ele. E só que eu tô no destino da número 10. Da número 10 é uma menina, já, na verdade, era um pouco criança ainda, meio pré-adolescente. Parece que ela é um ponto-chave dessa história, que ela tá ligada aos inimigos. Então a gente quer saber qual é o destino dessa número 10 pra poder salvar os outros, né? Então também podem votar nele. E por último, Crônicas de Morgan, da Mary E. Pearson, que é aquele spin-off, né, que saiu pra contar um pouco sobre Morgan, da trilogia dos Crônicas de Moriarty, né? Então se vocês votarem, ele é pequenininho, ele é lindo, né, que se corte dourado, se vocês votarem nele, eu leio e venho fazer uma resenha pra vocês no canal. Então essas são as 3 opções, vou deixar aqui nos cards pra vocês votarem. Esse vídeo eu sei que deve ter ficado acho que uns 40 minutos, né, ficar. Tem o que fazer, paciência, né? É muita coisa pra falar nesse vídeo, gente. Indiquem mais, por favor, livros pra gente colocar no Spotify. Gente, eu sei, os 2 últimos vídeos nós esquecemos de pedir. Mesmo que a gente esqueça de pedir pra vocês estão aqui com a gente todo dia, vocês podem indicar livros em qualquer vídeo que a gente anota e põe no potinho. Algumas pessoas, mesmo que a gente tenha esquecido, ainda assim indicaram, tá? Que já sabem, já tá acostumado, a gente pede, indique livros aqui pro Micael colocar no potinho, que mês que vem tem mais sorteio. É isso aí! Vou deixar o link de compras aqui, vocês podem comprar pelo nosso link pra ajudar. A Amazon Prime tá aí pra vocês comprarem com frete grátis, então qualquer livro que vocês comprar, a maioria, pelo menos, vários tem frete grátis, não vai aumentar o valor de vocês, não vai pagar nada mais, só vai ajudar uma porcentagem mínima dos centavos que a gente ganha com a comissão de vocês. Vou deixar nossas redes sociais pra vocês, né, acompanharem sobre a maratona, sobre nossas leituras. Enfim, quem quiser ler livro comigo, com o Micael, não chame, que nós programamos leitura conjunta, tá? Só não chamar lá no privado, várias pessoas estão chamando. E é isso aí, já falamos demais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.